Boa noite, estamos aqui para mais um Geringonça. Hoje, pessoal que está em casa assistindo a gente, eu peço uma desculpa aí pelo nosso atraso, a gente teve um problema técnico e só conseguiu resolver agora. Mas é isso, hoje o programa está bem interessante. Lembrar o pessoal que está assistindo a gente para marcar o sininho, que segunda-feira que vem tem mais Geringonça, então para vocês serem lembrados. Quem está assistindo no Facebook, compartilhar com os amigos. Vamos ajudar esse Geringonça a chegar bem longe, que hoje o assunto é muito importante e a gente tem uma convidada muito especial. Hoje, para falar com a gente sobre segurança pública, cidadania e direitos humanos, a gente vai ter aqui a Tamires Sampaio, que tem uma biografia enorme. Ela, fosse ler o currículo dela, ia ficar um tempão aqui. Ela foi presidenta do DCE do Mackenzie, fez ProUni, estudou, fez aí um super trabalho de mestrado com orientação do professor Silvio Almeida. Só isso já dava, mas para a Tamires isso é pouco, né? Ela foi candidata nas últimas eleições a vereadora em São Paulo, teve uma votação assim para uma primeira candidatura, né? Uma candidatura jovem, periférica, muito expressiva, mais de 11 mil votos. É diretora do Instituto Lula e foi secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema. Então, olha só quanta experiência a Tamires tem, muita coisa para falar para a gente. Então, boa noite, Tamires. Boa noite, Diogo. Boa noite a todas e todos do Geringonça. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês para discutir um tema que é tão fundamental, que é essa questão da segurança pública, né? Então, Tamires, a gente sabe, né, a gente já conversou, acho que inclusive no Geringonça sobre isso, né, que às vezes a esquerda parece que deixa um pouco de lado esse tema, né, ou faz às vezes uma discussão muito superficial sobre o tema segurança pública, e é fundamental, eu acho, que a gente se aprofundar nesse tema, né. Ah, estava esquecendo, mandar um beijo para o pessoal aí de casa que estava esperando. Quero mandar um beijo especial para a Lise Salum, que estava ansiosíssima aí, mandando recadinho no YouTube, nos grupos de WhatsApp. Lise, estamos aqui. Então, Tamires, como foi essa experiência de juntar a tua experiência de vida toda, com a militância no movimento negro, e tua pesquisa de mestrado, né, que virou livro e está muito ligada a isso tudo, com esse trabalho institucional na Prefeitura de Diadema? Então, acho que foi uma experiência incrível trabalhar em Diadema, na Secretaria de Segurança Cidadã. Primeiro porque o secretário era o Benedito Mariano e ele é uma grande referência nessa perspectiva de pensar a segurança a partir da garantia de direitos. E segundo porque até então, segurança pública era um tema que para mim era muito teórico, né? Porque na graduação eu pesquisei sobre genocídio da juventude negra, segurança e cidadania. No meu mestrado, mais com foco na política criminal e no racismo estrutural, mas também falando sobre o papel da segurança pública para o processo de genocídio da população negra como um todo. E então tem essa perspectiva teórica e tem a perspectiva do movimento negro, que é inclusive o que me fez querer pesquisar sobre isso, né? Porque uma das principais denúncias é a denúncia contra o genocídio da população negra, e pensar esse combate ao genocídio é necessariamente pensar uma nova política de segurança, né? Que não seja essa política que chancela, que ratifica, que autoriza a violência sistemática contra a população negra aqui no Brasil. Mas aí é isso, assim, né? Uma coisa é você estar na rua e lutar com o movimento contra o genocídio, outra coisa é você estar na academia e tentar construir teorias que consigam avaliar o impacto do genocídio, né? E como conseguir transformar isso. E outra coisa é a gente estar numa gestão pública, né? Numa Secretaria de Segurança, tendo contato com os agentes de segurança, que tem essa perspectiva de segurança a partir da garantia de direitos, ou seja, você sai da teoria e coloca na prática, né? Eu aprendi durante esse 1 ano e 3 meses o que de fato a gente consegue fazer em torno da política de segurança, e foi uma experiência incrível por conta disso, né? A coordenação da Patrulha Maria da Penha, a formação sobre racismo estrutural para todo o efetivo da GCM, que eu tive também a oportunidade de dar. Então, foi assim incrível saber que, de fato, não só numa perspectiva prática, teórica, né,
é possível sim construir uma política de segurança, construir gestão de segurança pública, né, com base na prevenção, com base no combate ao racismo, com base nessa garantia de direitos. Tamires, como é que foi a recepção nesse curso sobre racismo estrutural? Como que os agentes da GCM receberam esse treinamento? Foi muito legal, na realidade, porque foi nesse curso, inclusive, que eu quebrei uma série de preconceitos assim que eu tinha. E eu acho que, inclusive, eles quebraram, porque acho que eles imaginavam que seria uma abordagem muito radicalizada, ou, né, em relação a isso, mas eu fiz um curso, né, eu montei uma aula que, de alguma forma, mostrava como que a nossa história, né, que é de um país que foi marcado por mais de 2/3 dela pela escravidão, né, que após a abolição da escravidão não teve um processo de inserção da população negra, né, o racismo aqui é estrutural, e ele ser estrutural significa que ele tem relação com o direito, com a política, com a ideologia, com a economia, e que isso faz com que todas as nossas ações, sejam elas sociais ou institucionais, elas têm uma influência muito grande em torno do racismo, né? Influenciada, ela é forjada pelo racismo, inclusive na segurança pública. E que isso afeta não apenas a população como um todo, né, que sofre, que é violentada, que é vitimizada, é encarcerada, mas que também influenciam eles enquanto agentes de segurança, porque são profissionais de segurança que recebem mal, que não têm tratamento de saúde mental, que não têm condições ideais de trabalho, e isso acaba forjando uma lógica de naturalização da violência entre eles, inclusive, né? Porque essa política genocida, ela tem também um reflexo entre os agentes de segurança. Porque o Brasil tem a polícia que mais mata, mas tem a polícia também que mais morre. E o principal caso de mortes, pelo menos aqui em São Paulo, no que se refere à polícia, está relacionado ao suicídio. E o suicídio ele é colocado por conta da dinâmica em que eles estão impostos, né? Então, eu trazendo essa abordagem, né, do racismo, do genocídio, nessa perspectiva do como afeta também a vida deles, o dia a dia do trabalho deles, acho que quebra um pouco o gelo e mostra, assim, porque é isso, a maioria desses profissionais também são de periferia, sabem o significado, né, sabem o reflexo da ausência do Estado na perspectiva das outras políticas sociais, então eles também entendem, né, inclusive quando você aborda o tema dessa forma, a importância de pensar a segurança numa outra perspectiva, né, nessa perspectiva de garantia de direitos, e entendem, inclusive, a importância, né, do combate ao racismo. Então, foi uma experiência muito legal, e acho que a forma de abordar, de diálogo com eles em torno desse tema, acho que foi também central para que eles entendessem a importância do tema. Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a Patrulha Maria da Penha, porque uma queixa muito grande da sociedade é que os agentes de segurança, em geral, não sabem lidar com casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, né? Porque além da gente viver numa sociedade que é estruturalmente racista, a gente vive também numa sociedade que é estruturalmente machista, né? Como é que foi preparar esses agentes qual foi o fruto desse trabalho? Assim? Estou muito curioso para isso. A Patrulha Maria da Penha era um dos projetos que o Benedito tinha até antes mesmo da gente iniciar a gestão. Em dezembro a gente já estava falando sobre como implementar ele lá. E eu acho que é fundamental, é inclusive um dos pontos que eu procuro abordar agora em todos os lugares que eu vou. Por quê? A gente tem um buraco, né, na nossa legislação do combate à violência contra as mulheres no Brasil. Porque, primeiro que é isso, né? Existe um processo de identificar uma situação de violência, e existem vários tipos de violência, né? A Maria da Penha identifica 5 deles: a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência física, né? É uma das 5. Não é apenas a violência física que sofrem as mulheres, né? São todas essas 5. Existe a questão do ciclo da violência, que é o que faz com que as mulheres não consigam se identificar em um relacionamento abusivo, né, que é a questão do aumento da tensão, a explosão, que é quando a violência acontece, e a lua de mel, que é quando faz com que o agressor pede desculpa, chora, culpabiliza a mulher em torno disso, e muitas vezes ela acredita que é real, que é culpa dela, ou que o agressor nunca mais vai fazer nada. E esses ciclos, eles
tem duas formas deles acabarem, né, muitas vezes. Ou a mulher se entendendo em relacionamento abusivo e agindo para acabar, ou é o feminicídio. Ela morre. Porque as violências elas vão se intensificando, o ciclo ele vai diminuindo, né, o prazo, né, de acontecer entre as fases deles, e ela morre. Só que, quando a mulher se entende em um relacionamento abusivo, denuncia, vai na delegacia, passa por todo o processo também traumático da delegacia, consegue uma medida protetiva. Se na cidade não tem a Patrulha Maria da Penha, que ou seja, um órgão da segurança pública, né, uma equipe do agente de segurança que fazem o acompanhamento das medidas protetivas para ver se de fato ela está sendo cumprida, a medida protetiva é um pedaço de papel dizendo ao agressor que você não pode chegar perto dela 3 metros, 5 metros, 10 metros, 100 metros, enfim, tem vários tipos de medidas e várias a metragem, né, em relação à distância que esse agressor pode ou não chegar até ela. Então, a patrulha ela surge, né, em Diadema, a partir dessa perspectiva assim, da gente entender, primeiro, né, segurança cidadã é baseada na garantia de direitos, então precisa ser construído uma política interseccional da segurança, né, com vários atores. Segundo, a violência contra a mulher é central para a construção, né, o combate à violência contra a mulher é central para a construção de uma sociedade de fato segura para todos e todas. Terceiro, a pandemia do coronavírus, durante a pandemia, o índice de violência contra as mulheres aumentou muito. Né? E quarto, essa ausência, né, da garantia de que a mulher, que mesmo tendo denunciado, mesmo com medida, de fato entende que essa medida vai ser cumprida. Então, a gente já em janeiro, né, anunciou a patrulha, montou uma turma com 15 GCMs, 10 mulheres e 5 homens, fez a formação da patrulha durante uma semana e a partir da formação dividiu em 2 equipes. E agora em março, dia 8 de março, fez 1 ano de trabalho da Patrulha Maria da Penha, mais de 250 mulheres foram atendidas. É uma média de mais de 20 medidas protetivas por mês, e isso é muito grande, porque a gente sabe que existe existe ainda um vazio muito grande entre as mulheres que sofrem, as que conseguem denunciar, e as das que denunciam, as que conseguem a medida. Então, se tem uma média de 20 que conseguem a medida, isso significa que o índice é muito alto ainda. Assim, então, a gente precisa falar sobre violência doméstica, sobre violência contra as mulheres. Inclusive, eu estava aqui na PUC numa atividade sobre violência política de gênero, né, com a Manuela Dávila, que está lançando aqui o livro dela. Então, a gente precisa falar sobre esse tema, porque as mulheres elas estão sendo agredidas, elas estão sendo diariamente mortas, né? E a patrulha ela vem numa perspectiva de prevenção, né, para garantir que essas mulheres de fato sejam protegidas e que as medidas de fato sejam cumpridas. E aí uma coisa legal é que desse 1 ano de trabalho, com as visitas que foram feitas, né, porque as equipes entram em contato com as mulheres, apresentam o serviço e começa diariamente, semanalmente, a entrar em contato para avaliar se a medida está sendo cumprida ou não. Com esse contato mais direto com essas mulheres, a gente vai percebendo outras vulnerabilidades sociais, econômicas, políticas, e a gente foi construindo, né, na prefeitura, com a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, garantias para que essas mulheres também fossem atendidas pelos serviços que a prefeitura oferece. Então, hoje, mais de 1 ano depois de trabalho, a patrulha lá é muito mais do que apenas o acompanhamento da mulher com medida protetiva, assim, é uma verdadeira rede, né, de proteção às mulheres em situação de violência na cidade. Certo. Aproveitar, eu ia perguntar, né, eu vi esse evento da Manuela Dávila, e a gente tem acompanhado aí muitos casos de violência política e uma violência política de gênero, né, não só violência política contra a pessoa de esquerda, mas parece que com as mulheres a violência é ainda maior, né? A gente lembra dos ataques absurdamente misóginos que a presidenta Dilma recebeu durante o processo de golpe, e várias outras companheiras ao longo da história foram muito atacadas, né, por questões de gênero. A companheira Maria do Rosário foi atacada por um nosso desgovernante, que na época ele era deputado, várias outras. A companheira Duda Hidalgo está sendo atacada lá em Ribeirão Preto, no mandato dela. E daí mais um motivo assim, para a gente admirar. A gente vê essa violência toda contra as mulheres na política, contra as mulheres de esquerda,
e você se lançando aí na política para enfrentar tudo isso, né? Então, como você vê esse caso da violência política, como combater isso e como você se vê nesse meio? Porque é muito pesado, né? Então, a gente estava agora, né, falando sobre isso aqui nessa atividade na PUC, e é uma coisa, Diogo, como eu estou comentando, assim, né, quando a gente fala sobre violência doméstica, violência contra as mulheres, a gente vive num país em que mulheres são estupradas, são assediadas, são violentadas, são assassinadas diariamente, né? Inclusive esses índices são de, né, a cada 1 minuto uma mulher é assediada, a cada 7, se não me engano, uma mulher é estuprada, a cada 2 horas uma mulher é assassinada. E a maioria dessas mulheres que são vítimas dessas violências são mulheres negras, né? Porque o Brasil, assim como é um país, né, que é estruturalmente misógino, patriarcal, machista, é também estruturalmente racista e essas violências de gênero, ela tem uma demarcação até maior em relação às mulheres negras. E eu sou uma mulher negra de periferia, né, da classe trabalhadora, então essa perspectiva de pensar a intersecção de gênero, raça e classe é sobre quem eu sou, é sobre a minha história. E eu acho que lutar, né, contra essas violências e ocupar a política para fazer um processo de transformação da estrutura social faz parte da minha vida, assim, né? Porque na prática, e isso foi uma das coisas que a Manu falou aqui agora, né? Porque a gente estava falando sobre como cada uma em sua posição diferente, quando ocupou o espaço de poder, de alguma forma foi violentada, foi descredibilizada. E aí, e falando com as meninas que estavam aqui, as estudantes da PUC, né, sobre, nossa, a gente espera que vocês ocupem espaço na política e que vocês não sofram essa violência, né, que a gente sofreu, que vocês ocupem esse espaço numa perspectiva diferente, né, e para que isso aconteça, né, para a gente conseguir, de fato, ter uma sociedade em que mulheres que ocupam espaço de poder e de decisão não sejam violentadas pelo fato de elas serem mulheres, não sejam descredibilizadas, né, pelo fato de elas serem mulheres, é necessário ter essas denúncias, essas discussões, essa presença nossa também para, de alguma forma, questionar, né, e modificar todo esse processo. Então, acho que não tem muito como, assim, né? Eu sou filha de uma mãe guerreira, que é militante do movimento negro, cresci nos encontros de mulheres negras de periferia, nos encontros de mulheres aqui de São Paulo, então, os encontros de promotoras legais populares, né, daqui de São Paulo. Então, a minha vida foi já crescendo, sendo forjada para ser uma militante, para ocupar esses espaços e para, de alguma forma, tentar, junto com várias outras companheiras e companheiros também, né, porque eu acho que é importante dizer que os homens têm um papel fundamental nessa luta, né, discutir política de gênero, não, violência política de gênero, né, não é só uma questão sobre a mulher, envolve também os homens e a forma como eles se colocam, como eles tratam essas mulheres, né, então acho que faz parte um pouco dessa história de vida, assim, né, da gente que quer lutar contra o genocídio, que quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade socialista, né, e democrática. Acho que está um pouco, né, nessa nossa história a participação na luta. É isso. Pensando aí nessa questão da segurança pública, qual você acha que pode ser o caminho para a gente melhorar a segurança pública e ter uma segurança pública mais cidadã, com respeito aos direitos humanos? Você já falou que muito bem que tem um problema, e tanto para a população que sofre esses abusos, mas também os agentes de segurança sofrem, né, por essa cultura de violência. Exato. Como, Não, exato. E assim, é entender também que essa política de segurança cidadã, né, ela passa por a gente entender que segurança pública não se constrói com manutenção da ordem social apenas, né, que é manutenção de uma ordem de uma sociedade que é estruturalmente racista, machista, violenta, misógina, classista. Então, a segurança não pode estar a serviço da manutenção dessa estrutura social. A segurança ela precisa estar a serviço da garantia de direitos, né, para a população como um todo. Então, isso passa por garantir acesso à educação, à saúde, à moradia digna, pleno emprego. Isso passa
pelas condições de trabalho dos profissionais de segurança pública também, por uma melhoria salarial, para que eles não precisem fazer bicos para complementar a renda no final do ano, do mês, mas também para que tenham um acompanhamento ao processo de saúde mental, para que tenham um fortalecimento dos espaços, né, instrumentos de controle interno e externo, né, que é a controladoria das polícias e a ouvidoria das polícias, porque assim, né, com esse fortalecimento que a gente de fato consegue garantir uma condição de trabalho real e caso aconteça algum desvio, né, na conduta desses policiais, alguma violência, esses policiais eles sejam punidos, né, porque na prática acontece que grande parte dos policiais não são, né, existe um processo de impunidade, existe uma autorização à violência, né, de parte desses agentes, e isso precisa acabar, né, mas, né, é isso, a gente precisa pensar como um todo na perspectiva de segurança, assim, né, se o genocídio da população negra, né, e a segurança pública sendo um instrumento desse processo de genocídio é um projeto, né, a gente também pode construir um projeto de segurança que é baseado na garantia de direitos, que é bem diferente desse que está colocado hoje. É uma pergunta aqui, uma hipótese. Essa violência dos agentes de Estado, de alguma forma ela está ligada a uma performance de gênero, uma hipermasculinização, no sentido que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? A gente tem nos efetivos das forças de segurança muito mais homens do que mulheres, e essa ideia de violência, né? Eu acho que ela faz parte, de certa forma, né, desse mundo masculino patriarcal, né? De não ser desaforado, de não levar desaforo para casa, de qualquer coisa se desrespeito que se resolve com violência, de demonstração pública de violência. Será que tem alguma relação de gênero aí, Não, acho que tem, eu acho que assim, tudo que a gente pensa, todas as instituições, elas são marcadas por questões de gênero, raça e classe, assim, com certeza tem, né, esse arquétipo, né, do segurança, né, da violência, da força, né, necessariamente colocado assim, com certeza está relacionado a questões de gênero, mas também em especial a questão de raça, porque a violência que eles cometem, elas são direcionadas para uma parcela da população de raça e classe, né? É uma parcela que é periférica, que é trabalhadora e que é majoritariamente negra, né? E existe uma autorização, inclusive, da violência para essa parcela. Então, sim, acho que tem uma questão relacionada de gênero, mas é pensando nessa perspectiva de como é a nossa estrutura social, de como as instituições, elas refletem, né, essas violências, esses marcadores que são estruturais. Acho que, inclusive, por isso que é comum a gente ver muitos agentes de segurança que são pobres, periféricos e negros cometendo violência de classe e violência contra a população negra, né? A violência ela é institucional, né? Ela não é exatamente da pessoa, ele simplesmente está numa instituição que reforça esses padrões da nossa sociedade, né? Exato, exatamente. E agora uma pergunta, uma curiosidade minha, o que você acha disso? Em São Paulo, parece que vários policiais militares começaram a usar câmeras no uniforme. E parece que isso ajudou a diminuir a violência policial. Você tem algum dado sobre isso? Quer comentar sobre isso? Olha, como eu comentei, assim, né, a gente precisa pensar a segurança, acho que mudando a chavinha de como a gente analisa isso, né, de como é esse projeto. Precisa pensar na valorização policial, né, na questão das condições de trabalho, de emprego e tudo mais, mas também precisa fortalecer os métodos, né, os instrumentos de controle internos e externos. Eu não sei exatamente o dado, mas eu lembro que desde que começaram, né, alguns agentes de segurança aqui do estado usar câmeras no uniforme, se eu não me engano, acho que em um mês diminuiu em 80%, né, o índice de assassinato. E isso mostra que o controle externo e interno, né, porque a câmera é um instrumento de controle das ações, elas determinam em
assim, extremamente a forma como esses agentes lidam com a população na rua, né? Lidam com as situações. Então, eu acho que esse dado, né, da diminuição da quantidade de mortes provocadas pela polícia militar após o uso de câmeras nos uniformes assim, uma chancela, assim, é uma constatação do que a gente fala em relação a como o aumento, né, dos instrumentos de controle podem ser fundamentais, centrais para a transformação dessa lógica de segurança que a gente vive e das violências que são praticadas pelos agentes. O Lúcio está querendo saber se é possível convencer um policial da importância do papel dele na construção de uma sociedade mais saudável. Olha, eu acho que os policiais já sabem isso, sabia? Eu conversando, né, nos momentos de formação, teve muitos dos seguranças que se apresentaram, né, conversou, assim, a maioria desses agentes, eles estão, veja só, são pessoas que são agentes de segurança porque elas estão dispostas a dar a vida delas para construir uma sociedade mais segura para todas. Veja, se a pessoa resolve, né, entrar em uma profissão que coloca a vida deles em risco, mas que isso está ok, né, porque eles querem estar a serviço de um projeto, né, de salvar vidas, né, isso está muito relacionado à questão do saudável. O problema é que, né, muitas vezes esses agentes eles são colocados numa dinâmica de serviço, né, de trabalho, e dentro dessa estrutura social racista, genocida, dentro dessa lógica, né, de um projeto de extermínio, de genocídio, que fazem com que esses agentes, né, sejam colocados em dinâmica de violência e de chancela e de autorização à violência também. E uma outra coisa que é o seguinte, né, aqui em São Paulo, o Benedito Mariano ele me comentou que ele teve, quando ele estava saindo da ouvidoria das polícias aqui em São Paulo, ele estava começando a fazer uma pesquisa que mostrava que 90% dos agentes de segurança do Estado, dos policiais militares, não cometeram homicídios. 90%, mais de 90%. Que a maioria dos casos de homicídio que aconteciam durante o trabalho, aconteciam majoritariamente com 5% do efetivo. E esse 5% do efetivo, muitas vezes, não continuavam trabalhando, por quê? Né, existem mecanismos de naturalização, de chancela, de autorização às violências e às mortes que eles causam durante o trabalho. Tem os autos de resistência, né? Tem a questão que eu comentei, né? Da necessidade de a gente fortalecer a controladoria das polícias. Tem a questão de que quem fazem a investigação, né, são os batalhões aos quais esses policiais estão lotados. Então, né, se o próprio batalhão do policial, será que tem interesse ou não, né, de alguma forma absolver ou não esse agente? Então, a gente precisa, né, construir mecanismos de controle, né, acabar com esse processo legal que existe de autorização para essas violências e trabalhar essa perspectiva da segurança a partir da garantia de direitos, porque é isso, assim, os agentes de segurança, eles se tornaram agentes de segurança porque eles estão dispostos a dar a vida deles para salvar os outros. Se eles estão dispostos a isso, então é óbvio que eles querem construir uma sociedade mais saudável, né, mais segura, né, mais igualitária para todos e todas. E é esse o sentimento, né, que a gente precisa aflorar nesses agentes. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, é uma pergunta, uma coisa que me incomoda, assim, quando eu percebi isso, já faz um bom tempo, já que a gente está falando desses recortes de classe, raça e tudo, que na própria constituição da PM, do corpo da PM, você tem um corte de classe muito forte no ingresso na polícia e na carreira policial, em São Paulo, pelo menos, eu não sei nos outros estados, né? Porque ou você entra na carreira de praças, né? Você entra como praça, vai ser soldado, cabo, sargento, e aí quando for para reserva vai como subtenente, ou você entra através do vestibular da FUVEST para a Academia do Barro Branco para ser oficial. Daí você começa como tenente e ascende na carreira da polícia. Não tem um recorte de classe muito forte aí, uma coisa que me lembra
por exemplo, as constituições dos exércitos, tal, na época do Brasil colônia, do Brasil império, né? Você tem a carreira dos pobres e a carreira classe média dos ricos. Com certeza, acho que tem uma questão de classe. Isso, inclusive, tem demarcadores de raça nesse processo, porque os agentes de segurança que estão das patentes mais altas, né, de liderança, são minoria negros. Mas você vai ver os agentes de segurança de base são majoritariamente negros e está relacionado a essa questão, com certeza, Diogo. Acho que com certeza tem marcadores, sim. Será que seria possível, então, mudar isso para que, por exemplo, um jovem negro da periferia que ingressasse na polícia pudesse ascender e, eventualmente, depois de alguns anos, fazer um curso de formação de oficiais, alguma coisa assim? Acho que uma forma disso acontecer é a gente instituir aqui no Brasil o ciclo único, né, das polícias, assim, né? O ciclo de policiamento que você entra na base, você vai tendo progressão de carreira, né, com o passar do tempo, do serviço, né, de mostrar a capacidade de cumprir os trabalhos, mas e é isso, assim, ser uma coisa direta, não ter essa divisão, né, sobre quem entra para a base e quem entra como oficial. Então, construir o ciclo completo das polícias, construir o ciclo único, inclusive, né, a junção dos trabalhos que é feito de investigação da Polícia Civil, junto com o trabalho que é feito de segurança em relação à Polícia Militar. Acho que são algumas formas que a gente tem, né, de tentar modificar esse processo. Gente, eu tô num lugar aqui, é isso, assim, eu vim me enfiar num lugar quieto que eu achei aqui na PUC, eles estão falando que vão fechar aqui, que eu preciso sair. Eu tô com medo de eu sair andando aqui por conta do eu achei um lugar, inclusive, que tinha uma internet, meu sinal de internet tá bom, e a gente não conseguir falar mais. Tá. Então, eu acho que a gente pode encerrar hoje. O papo foi muito bom, Tamires. Em nome de toda a equipe do Geringonça, eu agradeço sua presença. É sempre bom conversar com você sobre esses assuntos. Eu já deixo aqui um convite para você retornar ao Geringonça uma outra vez. Desejo aí muito sucesso na tua carreira, na tua jornada. A gente te acompanha aqui. Tá bom? Quer deixar um recado para todo mundo? Não, eu quero agradecer, mas pedir desculpa mais uma vez pelo atraso, né, por essa confusão de agendas, né, que você vai encavalando uma na outra, vai atrasando, mas dizer que vocês são grandes parceiros, né, desde que a gente se conheceu na luta pela liberdade do presidente Lula, dos comitês, e aí agora, né, nos coletivos como um todo. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma honra participar aqui de um bate-papo com você. Eu vi que o Lúcio perguntou sobre a desmilitarização das polícias, né, da polícia militar como um todo. Acho que esse é um tema que também envolve o que a gente estava discutindo aqui em relação a pensar uma nova lógica de segurança pública baseada na garantia de direitos. Então, e aí a esquerda precisa se aprofundar mais nesse tema, né? Isso é uma coisa que virou a minha pauta de militância, assim. A gente precisa se aprofundar na segurança pública, a gente precisa pautar a segurança pública, porque hoje a direita domina essa área e essa é uma área que é nossa, porque não dá para a gente falar sobre acesso a nenhuma política pública, acesso à educação, à saúde, à moradia digna, a emprego, se a gente não está vivo. Né? Não dá para falar sobre nada se a gente não está vivo, se o nosso povo não está vivo. Então, a gente precisa construir uma política de segurança baseada na garantia de direitos, baseado na cidadania, né? Essa lógica da segurança cidadã, e isso é uma pauta que é nossa. Se não vier da gente, não vai vir de lugar nenhum. Assim. Então, gratidão, Diogo, gratidão a todos que estão acompanhando a gente aí. Espero voltar mais vezes com mais calma, né? Com a agenda menos maluca, para a gente aprofundar ainda mais esse tema e vários outros temas. É isso, um grande beijo. Eu que agradeço, Tamires. É sempre um prazer conversar com você, te ouvir. E sucesso aí. Muito obrigado. Beijo. Beijo.